Boa noite, pessoal. Com muito prazer que nós voltamos com o Ponto Crítico, desde o dia 2 de setembro, quando ocorreu a última entrevista com o Maurício, uma entrevista muito boa, que está disponível no canal do YouTube, Ponto Crítico, né? E hoje, com uma oportunidade espetacular de poder conversar com um cientista brasileiro que participa do grupo que está desenvolvendo a vacina contra o coronavírus na FAPESP, né? Que é o Dr. Gustavo Cabral de Miranda. A história dele é excepcional, é fantástica, vale muito a pena. Daqui a pouco a gente convida ele para poder fazer parte aqui. Estamos aí já com a Joana, com a Fernanda. Vocês estão me ouvindo bem? Lembrar para quem assiste que a live fica disponível no IGTV e também depois é levada para o canal do YouTube, onde tem outras entrevistas também lá, né, que vale muito a pena. Então vamos bater um papo sobre ciência, sobre esse momento, né, sobre coronavírus e conhecer um pouco da história do Gustavo também, que participou do Show do Milhão com o Luciano Huck, participou do programa Pânico na Jovem Pan, não é? E já vou convidá-lo aqui, para vir bater um papo. Fala, meu querido. Oi, Gustavo, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo muito bem, e você? Tudo em paz, na luta de sempre, né? Correria. Como? Eu queria em primeiro lugar te agradecer a sua disponibilidade, que eu sei que é uma correria a sua vida, eu tenho acompanhado suas atividades através do seu perfil no Instagram e tenho visto o quanto você tem produzido, inclusive agora como influencer nas redes sociais também, né? Em primeiro lugar, muito obrigado. É um pouco engraçado essa parte do influencer, coisa assim, mas de certa forma é uma maneira da gente aproximar também essa questão da ciência conosco, né? Porque parece que com a sociedade, porque parece que os cientistas, os grandes cientistas, parece que estão lá no mundo separado, e não é. Então, assim, eu agradeço demais também, assim, pelo convite. Tá essa correria louca, mas de certa forma eu tô mais agradecendo, sabe, Renato, porque, cara, se a gente pode fazer alguma coisa, né, se a gente tem condições de fazer alguma coisa, então é um momento de diversão, a gente aproveita por todo esse tempo de correria e agradecer, e vamos trabalhar e fazer as coisas. E você é das áreas sociais, então é interação gostosa. Perdão, Gustavo, acho que deu uma cortada. Você é das humanas, então é uma interação bacana, isso é uma coisa muito interessante para discutir. Sou historiador. Pois é. Ô, Gustavo, vamos começar contando um pouquinho da sua história, que eu te conheci na participação no programa Show do Milhão, do Luciano Huck. E quando você contava ali a sua história, eu fiquei fascinado com a sua história, né? Você começou falando bem que parece que no Brasil o cientista está num lugar muito distante do que é o povo. E é verdade, pouco a gente conhece nomes de cientistas brasileiros, né? Quando eu me deparei com você, cientista brasileiro, com uma história como a que você tem, ela é muito inspiradora para os milhões de jovens que existem no Brasil, né? Queria que você começasse contando um pouco da sua vida. Pois essa é a ideia. Quando eu teve essa possibilidade de ir ao show do Milhão, assim, o Luciano Huck, mas eu até comentei, teve aquele choque, assim, poxa, porque quer ou não, quando a gente se torna um PhD, esse pós-doc, pesquisador internacional, blá, 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 entra um pouco do ego, né? Assim, você fala, poxa, eu vou lá e eu passo uma vergonha, coisa assim, não ficará bem para mim. Nesse momento que eu pensei isso, eu falei, é o momento que eu vou.
nesse momento que eu pensei, eu falei, é por isso mesmo que eu devo ir. Porque distanciar a ciência, o cientista, da sociedade é um dos atos mais burros e involutivos que nós temos. Né? Porque acho que você, como historiador, você compreende que um dos passos mais importantes da evolução humana foi a questão social, foi a questão do cuidar um do outro, do aproximar um do outro, do proteger um ao outro. Quando você se protege, você vai longe. E essa foi a ideia principal. Com isso, traz aquela história, né, do menino. Que, poxa, como assim? É muito fácil observar, você é pesquisador, essa questão do currículo, tal, mas tem aquele menino. E essa questão social, eu falei, tem um menino que cursou a 8ª série 3 anos, que repetiu 3 anos. Entende? Tem um menino que teve que trabalhar, sabe, que saiu de casa aos 15 anos, foi morar sozinho. Tem um menino que vendia geladinho, vendia fruta, mora lá no sertão da Bahia, nasceu lá no sertão da Bahia. Então, assim, tem toda essa história. Tucano, lá na cidade de Tucano. Isso, a cidade é Tucano, mas eu nasci no povoado, chamado Crenguenhém. Que tem a cidade, né? Aí o município tem um povoado chamado Crenguenhem. E eu nasci lá. Meus pais hoje moram em Tucano, mas eu morei em Crenguenhem até os 15 anos. Então, assim, toda a minha vida... Quantos habitantes no povoado? O povoado deve ter mais ou menos 2.000 habitantes. É pequeno. Um povoado pequeno e tal, assim. Então, assim... E ao mesmo tempo eu trago essa... Mas tem muita coisa minha do ser Gustavo que eu tenho por causa do Crenguenhem. Por causa disso, de ser de lá, sabe? Então, assim, foi um momento, assim, porque até então as pessoas me conheciam mais, tipo, eu dando entrevista no Fantástico, dando entrevista como cientista, sabe? Com um sotaque engraçado, como algumas pessoas comentavam. Mas, assim, como cientista, pesador, que lidera a pesquisa, blá, 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 mas... E ali, naquele momento, surge essa coisa, que tem a parte humana, tem a parte do menino, tem a parte de uma história. Tem alguém que surge ali para falar, olha, a gente pode pensar em algo muito mais do que o indivíduo. Porque quando se vê o menino, tem uma história que aí tem uma questão muito ampla que nos cerca, assim, para como assim esse menino, né, sai de lá do Crenguenhem, de Tucano, e vai liderar a pesquisa, vai ser pesquisador em Oxford, vai trabalhar na Suíça, vai vir para a USP. Então tem todo um contexto que, assim, acho que foi bem explorado naquilo ali, sabe? Eu acho que trazer, assim... Eu ainda acho um pouco estranho, Renato, essa parte do referência, porque eu acho que a referência, para mim, assim, é um negócio muito forte. Eu sei lidar muito com crítica, com pancada, mas com elogio, para mim, é muito difícil ainda, sabe? Mas você tem ideia, de verdade, assim, quando a gente ouve a sua história, sobretudo por conta do nosso imaginário sobre o que é o Nordeste, sobre o que se fala do Nordeste. Inclusive, recentemente, numa postagem sua, você criticou a fala de um político, né, que se referia ao nordestino como aquele que ganha na loteria quando vê a chuva, quando vê a água. Eu fui para São Exatamente. Exatamente. Exatamente, ou seja, todas essas falas que constroem esse imaginário sobre o nordestino sofrido, atrasado, sem desejo, todas essas ideias preconceituosas que o resto do país lança sobre o Nordeste e os nordestinos. Você tem ideia, portanto, que quando esse resto do país ouve a sua história, e aí é uma história que rompe com esse imaginário, né? Com esse imaginário. Mas o mais interessante é te ouvir falar sobre o que você é hoje, tendo ainda, mantendo ainda, né, toda essa referência que é do seu lugar, da sua cidade. Isso é muito legal em você. Assim, eu fiquei muito puto, na verdade. Eu fiquei muito puto, porque é uma demonstração básica do qual não conhece o Brasil. Essa questão é não conhecer o Brasil. A capacidade que o Brasil tem de produção, exportação intelectual, vai muito além de barreira estadual ou municipal. Isso é uma demonstração clara de que a pessoa tem uma limitação forte, assim. E o pior, não só limitação forte,
de enxergar, mas de escutar. Porque geralmente quando você tem uma dessas limitações, e eu acho que ele é extremamente limitado, tem uma incapacidade intelectual terrível, mas ele é incapaz mais de escutar, porque geralmente as pessoas, olha, não é bem assim, se você for ver um básico de história, você vai compreender o quão o Nordeste tem uma influência, por exemplo, na formação histórica do Brasil. Falando de Bahia, como a gente fala em formação histórica do Brasil, esquecer a Bahia é uma incapacidade, sabe, brutal, assim. Então, assim, e aí entra aquele estigma do Nordeste, que é outra burrice. Então, assim, separar, olha, coitadinho, que vê isso e daquele... Cara, você não conhece o Nordeste, você não conhece os nordestinos. Claro que nós temos uma questão histórica muito forte, que tem nos impedido de crescer. Mas, assim, isso não faz com que o Nordeste esteja há 2 séculos. Nós temos uma capacidade de produção intelectual, filosófica, cultural, sabe, muito grande, e não apenas no quesito artístico, que deixar essa parte artística Nordeste de lado é outra incapacidade, mas é outro pecado. Artística, sabe, cultural, intelectual no sentido científico, nós temos uma capacidade intelectual científica muito grande. Então, assim, eu acho que infelizmente, esse governo, assim, sabe aquele grupo de pessoas que, assim, aproveitou a oportunidade ali, olha, eu vou entrar agora eu sou líder, agora eu sou bom, mas as pessoas, sabe, o vago, sabe, com incapacidade violenta de ver o básico, assim. E aí entra outra crítica também, porque quando a gente assume uma posição de destaque, entre aspas, tem aquela, Gustavo, você precisa ser mais low profile, você precisa ser mais político e tal. E aí eu chamo a atenção no pessoal. Eu falei, olha, pessoal, se nós da universidade, se nós que temos um pouco de coisa assim para mostrar e discutir, nos amedrontarmos, a gente pode arrumar nossa trouxinha e voltar para as cavernas. É verdade. Nós não podemos esquecer de que todos nós somos seres políticos, né? De que a gente é agente político. E é claro que você, como numa posição sim de destaque, até porque tem uma formação que valida isso, né? Tem um alcance muito grande e está baseado na ciência, né? Quer dizer, no pensamento crítico, né? É muito importante que você se posicione. É a minha opinião, né? Não, sem sombra de dúvida, porque, como assim, eu vou dar uma opinião, se eu vou dar uma opinião sobre saúde pública, poxa, com todo respeito, não é questão de falar, de ostentar título, mas é de falar, olha, eu tenho uma história de formação. Eu não fiz uma graduação, um mestrado, um doutorado, 3 pós-doutorados em grandes universidades para dar uma opinião vaga. Entende? Se eu tenho essa história que... Assim, e não é alguém que surgiu assim, para eu estudar, eu tinha que estar sempre, sabe, para eu me manter estudando, eu tinha que ter bolsa de iniciação científica, tinha que estar sempre numa posição muito boa. Isso me levava a uma exaustão de estudo exacerbada. E tá sempre tentando ser ali, tá no primeiro, nas posições para poder conseguir bolsa, que é para poder condições. Tem que estar sempre na posição de conseguir algo para me manter estudando. Então, assim, não é apenas eu não fiz apenas a formação. Eu vivi a universidade como se fosse a única chance que eu tinha de minha vida. Porque, por exemplo, se eu não tenho bolsa de iniciação científica, eu não me manteria estudando. Se eu não tenho bolsa de mestrado, eu não me manteria estudando, doutorado, pós-doc. Então, eu teria que trabalhar 8, 10 horas por dia. E nem ferrando eu ia fazer uma carreira dessa trabalhando 8 horas por dia. Ô, Gustavo, e tudo isso vem de uma política governamental, né? Quer dizer, as bolsas e tudo isso, né? Eu aproveito, inclusive, para destacar uma fala sua que você deu ao Pânico na Jovem Pan. Você disse, entrei numa época quando tinha investimento em ciência e tecnologia, em 2004. Isso é o que acaba com a ciência no Brasil. A gente tem picos de investimentos. É um grande dilema para o Brasil, não é verdade? Brasil, ciência, tecnologia,
convencer os governos de que isso deveria ser um plano de governo, de governabilidade, de Estado, né? Exatamente, porque a gente fala, eu vou voltar para essa sua afirmação, por exemplo, a gente fala Inglaterra, Suíça, eu vou dar os exemplos dos lugares que eu morei. O pessoal se mata, os opositores se matam. Você já viu o parlamento inglês? O pessoal se mata. Não, mas o padrão inglês de falar, na hora da política eles brigam, se matam. Mas quando se fala em investimento em ciência, tecnologia e inovação, todos concordam, porque sabe que aquilo mantém um país em um patamar elevado. E aí foi onde eu entrei nessa questão, quando eu falei com o pessoal. Eu falei, olha, eu entrei na época da minha graduação, em 2004 para 2005. Eu entrei com 23 anos na faculdade. Então, assim, foi um período que o investimento em ciência e tecnologia tendeu a crescer muito. E aí chegou no pico de 2013, de 2000, desculpa. Deu uma parada. Conseguiu voltar? Voltou. Então, assim, aquele pico de até chegar em 2016, assim, o pico mesmo foi em 2014, 2015, aí 2016 cai para um nível de investimento que era menor que 2003. Então, assim, como a gente vai... Aí, pesquisa e investimento tecnológico não surge de um dia para o outro. Então, por isso essa questão da estabilidade. Se a gente tem esses picos, a gente está destruindo nossa pesquisa. Sabe? Porque a gente vai, quando chega próximo de aplicar aquele produto, o investimento acabou, tudo parou. Aí o pessoal fica se olhando. Gustavo, você... Hã? Acho que deu uma... Desculpa, parou. Agora voltou. Cortou, acho que eu te cortei também, Gustavo, se me desculpe. Gustavo, e esse investimento, ou a falta dele, vai impactar no desenvolvimento econômico e social do país, não é? Quer dizer, muita gente, às vezes, não tem noção do quanto o desenvolvimento do país se vê comprometido, e eu estou dizendo desenvolvimento econômico mesmo, né? Porque não há investimento na ciência, né? Porque a gente sabe outro exemplo bem claro do que é a burrice da falta de investimento. Eu até fiz um vídeo essa semana sobre... O pessoal não atentou sobre uma fala do Bolsonaro na ONU, onde ele falou que tinha investido 400 milhões de dólares para os testes da vacina de Oxford aqui no Brasil. Eu falei, 400 milhões de dólares, a gente está falando 2,2 bilhões de reais. Numa vacina, num produto que não é nosso, para ser testado aqui, para nos dar o direito de comprar uma cota. E aí você vê o investimento na CAP CNPq planejado para 2019 de 3,3, 3,4 para o Brasil inteiro. Ou seja, a gente, em algum momento, a gente pega todo o nosso dinheiro, todo o nosso investimento e entrega. Tome. É uma forma, basicamente, de exportação de ouro, que é histórico. Os outros países vêm aqui, arrancam nosso ouro e leva. Ela faz isso hoje com ciência e tecnologia. Nós não produzimos, não? Não, tá bom. Então eu vou lá, vendo, a única coisa que a gente vai fazer aqui é produzir. A gente, tipo, é mão de obra, mas o que é caro mesmo é o conhecimento. E a gente perde competitividade. O Brasil não consegue nem ser competitivo. Nós não temos competitividade em vários quesitos. Mas você sabe o que é interessante? Ao mesmo tempo, o quanto isso é influente nessa questão de políticas públicas. Porque, por exemplo, aqui nós temos Fiocruz, que é referência mundial em saúde pública. Nós temos Butantan. Nós temos o ITA. Sabe, a gente com o Embraer, a gente produz avião, compete com Estados Unidos e Rússia. Nós temos Embrapa. Nós temos instituições, capacidade intelectual altíssima. Por que isso não anda? Por causa da instabilidade política, da instabilidade de investimento em tecnologia. Alguém brigou, tá, tô chateado com o PT. Tá bom, então eu vou colocar em tecnologia. Como é assim? Você é maluco? O problema é que partidário é uma coisa, agora investimento em ciência e tecnologia é estável. Então, isso que nos destrói. Cara, você fala Fiocruz, internacionalmente falando, tem respeitabilidade alta no mundo inteiro.
sabe? E aqui nós vimos esse governo desmerecer um trabalho de saúde pública da Fiocruz. Ah, não, que esse trabalho não serve. Meu filho, você está falando com pesquisadores de uma das maiores instituições do planeta. E o pior, além desse quesito de desmerecer um trabalho de uma Fiocruz, foi nesse próprio governo que o ministro, uma das pastas mais importantes, que para mim é a mais importante, embora seja a segunda na questão financeira, foi o ministro da Educação que disse que universidade é lugar de plantação de maconha e laboratório sintetizar droga. Qual foi o movimento social? Porque se nós aceitamos isso, se nós nos calamos, nós aceitamos isso. Entende? Como que um ministro, talvez o ministro mais importante, chega a público e fala uma coisa dessa? Isso é aterrorizante. Aí a gente não pode se manifestar. Eu falei, se nós não nos manifestarmos, podemos arrumar nossa mala e voltar para as cavernas. Porque, assim, é terrível. E o pior, ainda tem outra com vocês das ciências humanas. A incapacidade intelectual, ela é tão grande, desde o pessoal que agora, pronto, tá bom, biologia, ciências médicas serve, ciência física, não, mas ciências humanas não serve. Eu fico pensando, esse pessoal não tem mais do que um neurônio, não, é? Não consegue imaginar que existe ciência, pesquisa e extensão? Quem é que faz extensão? Se a gente não tiver relação de ciências humanas. Você acha que ciência experimental, vamos generalizar, como é que vai chegar à sociedade? Entende? Então, assim, parece que não trabalham. Como é que eu vou... Essa base de relação de conhecimento socioeconômico, filosófico, toda essa relação humana que nós temos, se não são as ciências humanas. Entende? Às vezes eu falo, não é possível que eu tô... A pessoa fica, tá chegando do exterior, tá cheio de ideia nova, não sei o quê. Não é isso, cara. Basta utilizar 2 neurônios, pelo amor de Deus. Entende? Tipo, se você descarta as ciências humanas, você vai fazer nós das ciências experimentais rato de laboratório e pronto. E as coisas não vão chegar à sociedade. Vai ficar pesquisa separada, ensino separado e não vai existir extensão. A mais pura verdade. Gustavo, e nessa linha de pensamento, esse não investimento acaba promovendo a fuga de cérebros no Brasil. Né? Cientistas como você, por exemplo, que vão quer dizer, se sentir muito mais atraídos com outras propostas, inclusive de trabalho, porque também na entrevista do Pânico, você disse que na sua estadia em Oxford, que você solicitava um material de manhã, à tarde ele estava com você. E no Brasil, quem sabe um pouquinho dos procedimentos da máquina pública, inclusive, não é? Isso pode demorar meses e até anos, né? Exatamente. A logística nos tira toda a competitividade. Esse é um problema gravíssimo. Por exemplo, tem material que eu comprei, iniciei a compra em março e abril, e até hoje não chegou. Até hoje não chegou. Era para chegar agora, no final de setembro, que já era um absurdo, não chegou. O que acontece? Provavelmente vai chegar em novembro. E é muito importante para o desenvolvimento da vacina, esses componentes, esse material. Isso nos destrói competitividade. Isso nos assusta, nos aterroriza também. Assim. Mas, assim, de certa forma, tem aquela coisa de... Poxa, eu tenho 38 anos. Se eu desistir, imagina, se eu desistir agora... O que vai ser? Sabe, claro que eu não sou nenhum representante, eu estou dizendo assim, mas se várias pessoas que nem nós começarem a desistir, aí é que a gente vai entregar mesmo. E daí a gente criticar, mostrar isso mesmo, isso acontece. Eu dei exemplo na Inglaterra, se eu comprasse antes das 11, 3 horas da tarde, estava na minha bancada, eu nem ligava a hora de comprar, então... tem que... Eu pedia no dia seguinte estava na minha bancada, ou no máximo uma semana, se viesse de outro país. Aqui, filho, a gente tem que pensar pelo ano inteiro. Só que é o seguinte, pesquisa, ela é muito embasada em dados, a ciência ela é muito embasada em dados. Às vezes a gente altera todo o protocolo de acordo com os resultados. E aí vai ter que planejar e comprar outras coisas. Lá, quando eu alterava o protocolo e reorganizava, pronto, só pediu outros reagentes, chegava e fazia o experimento. Aqui tem que recomeçar tudo novamente. Então tem muita coisa para discutir esses nossos atrasos
da logística, do pensamento, mas eu também volto a discutir. Se a sociedade aceita um ministro, porque ele não é mais ministro, mas foi e todo mundo aceitou, dizer que universidade pública é lugar de plantação de maconha e laboratório é lugar de sintetizar droga, isso daí não fala nada da realidade. Porque se nós aceitamos, nós somos convenientes com tudo que está acontecendo. Tudo está acontecendo. De fato. E hoje nós tivemos, inclusive, só para reverberar, né, nós tivemos a fala do ministro da Saúde, né, dizendo que ele nem sabia o que era o SUS, né? Esse despreparo tão grande dos agentes políticos que deveriam saber, hoje, numa entrevista, ele disse que quando assumiu, ele nem sabia o que era o SUS, né? Desconhece, inclusive, a grandeza de um órgão, né? De uma instituição tão importante que está fazendo um papel, mesmo a duras penas, muito bonito nesse momento, né? O SUS é o maior e melhor programa de saúde pública do planeta. Do planeta. Ah, mas tem vários problemas. Tem, claro que tem. Nós começamos há pouco tempo, tá? O SUS não tem o quê? 30 anos? É muito mais novo do que eu. Muito mais novo do que eu, tenho 38 anos. Num país da extensão que nós temos, tá? E teve um passo muito importante, que foi esse programa da família. Tá? Você sabe de onde isso é cópia, pessoal? Da Inglaterra. Tá? Que eu falei, eu vivi na Inglaterra, eu quando tinha os GPs, que aqui são os postos de saúde, todo bairro tem um GP, até chegar no hospital é um processo. Aqui nós temos o Sistema Único de Saúde, que é o maior e melhor do planeta. Temos vários problemas, mas somos referências em várias coisas. Tá? Por exemplo, do combate à doença infecciosa que mais aterrorizou o século passado, o HIV, por exemplo, nós somos referência. Tá? Transplante, por exemplo, você quer imaginar, você acha que você vai fazer um transplante nos Estados Unidos na referência? Vamos tentar fazer um transplante nos Estados Unidos se você não for uma pessoa milionária? E aqui é tudo pago pelo SUS, desde a obtenção do órgão, a todo o cuidado, preparação, transporte aéreo para chegar em outro lugar para o transplante, tudo com todo o suporte pelo SUS. Então, assim, mas eu não tinha visto isso mesmo pela correria hoje, acabei não vi esse comentário. Exatamente. Meu Deus do céu, onde é que nós estamos? Nós temos problema com o SUS? Claro que temos. Nós comemoramos 30 anos a semana passada, tem 2 semanas do SUS. Nós temos o SUS inglês, que é secular, e é um país desse tamanho, que tem uma história de obtenção de riqueza do exterior, que consegue manter uma estabilidade. Aqui nós temos um país em formação após o desastre. Você começa um país de independência com um desastre, uma dívida violenta, uma dívida histórica financeira, uma dívida sociocultural violenta, porque quando se deixa uma dívida sociocultural violenta, onde após escravidão, tem aquele baque social, não pensa, onde é que eu vou agora, o que é que eu vou fazer, e organizar socialmente, é muito diferente. Claro, é uma incapacidade, que nem eu falei, as pessoas às vezes parece que não tem mais do que um neurônio utilizando nesse governo. Sério. É verdade. Vamos mudar um pouquinho de assunto, Gustavo. Eu queria falar sobre o seu trabalho neste momento. Você está na FAPESP e lidera o grupo que também desenvolve uma vacina contra o coronavírus, não é isso? Como que é a sua rotina, em que ponto estamos desse trabalho? Quais notícias você pode trazer do seu ofício neste momento? O meu ofício base é assim, quando eu voltei para o final do ano passado, né, mas comecei a trabalhar esse ano, eu vim como pesquisador da FAPESP, tá? Pesquisador da FAPESP, porque quando a gente consegue, assim, eu estava na Suíça, e aí eu escrevi um projeto e consegui um financiamento enorme pela Fundação de Amparo à Pesquisa, aqui do estado de São Paulo, é um baita financiamento, para formar uma equipe para trabalhar com vacinas, para desenvolver tecnologia aqui. Tá? Desenvolver tecnologias para desenvolver vacinas. Não tinha nada a ver com o coronavírus, que eu escrevi ano passado.
Então, por exemplo, as tecnologias é para desenvolver vacinas para chikungunya e para Zika vírus, por exemplo. Então, vamos desenvolver nossa tecnologia aqui. Eu batendo nisso. Olha, por exemplo, eu tenho 6 anos na Europa, mas 5 anos seguidos aqui em Oxford, 3 anos e meio aqui na Suíça. Tem muita tecnologia que eu estou tendo desenvolvido aqui, mas pertence aqui, por mais que eu desenvolva. Então, vamos desenvolver no Brasil. Aí conseguimos conseguir esse grande projeto. No primeiro dia que eu comecei, em fevereiro, março, aquele boom, aí tivemos que adaptar tudo, todo o projeto. Tá? Aí o projeto que era só para trabalhar com Zika, chikungunya, direcionou também para o coronavírus. E aí, na verdade, mas aí eu não tinha dinheiro extra. Aí eu solicitei outro financiamento complementar, falei, ó, já estamos trabalhando, aí a FAPESP conseguiu outro financiamento, e aí é o que nós estamos fazendo. Nós estamos com a equipe trabalhando. Nós estamos, basicamente, estamos desenvolvendo alicerces. Essa é a realidade. Nós estamos produzindo um alicerce muito bom, que é para essa vacina para Covid, mas, olha só, não tem como esquecer, meu projeto eixo é a vacina contra chikungunya e Zika vírus, que basicamente são as melhores vacinas, facilmente. Porque já tem mais já trabalhei há mais tempo, já desenvolvi uma vacina para o Zika vírus na Inglaterra e Suíça, que foi capa da revista Vaccine em setembro do ano passado. Só que aqui eu readaptei tal, e a gente está desenvolvendo aqui. É um alicerce, a gente está com essa parte de experimentação animal, fazendo experimento com animais, temos várias formulações prontas, inclusive a minha pós-doc, que ela faz o pós-doutorado comigo, falando, eu estou incubando, mandou uma mensagem há pouco tempo, acabei de incubar e amanhã eu concluo essa vacina, estou indo para casa. Falei, tá, beleza. Porque eu já estava em outro compromisso. Então a rotina está essa, de produzir, desenvolver vacina, formular, reformular, ver as melhores estratégias. E eu acho que o mais importante é produzir, sabe, a nossa tecnologia aqui. Porque sabe de onde eu comecei meu projeto? Eu comecei de um dos últimos parágrafos, que o último parágrafo foi aplicar essa tecnologia e adaptar para outras necessidades futuras. Foi o final do meu projeto. No primeiro dia, eu tive que readaptar essa tecnologia para a necessidade futura, que era o presente, que era esse coronavírus. E a sua fala, ela comprova tanto tudo isso que você tem falado da sequência, né? Quer dizer, do investimento que permite a sequência do trabalho, né? Porque se a gente faz a base e a gente continua investindo na ciência, a gente, no momento em que é preciso, como, por exemplo, com o caso dessa pandemia, nós já temos toda uma base construída, e é assim, né, que acontece quando você vai desenvolver vacinas, porque muita gente, Gustavo, acha, por exemplo, né, tem uma pressa de que a vacina saia logo, e aí, às vezes, quando fala, não, a vacina pode sair logo, também acha que há o grupo que acha que vai rápido demais. Mas a gente, às vezes, não sabe que tem todo um trabalho anterior a isso, né? Do quais vocês se utilizam também para poder fazer novos experimentos. Né? Por isso que... Por exemplo, por isso que a Inglaterra foi tão rápida. Porque ela já tinha toda a construção, já tinha toda a estratégia, e eu estou falando porque esse trabalho é no Instituto Jenner, que é exatamente onde eu trabalhava. Então, assim, essa equipe de trabalho eu conheço muito bem, que era exatamente lá onde eu trabalhava. Então, essa construção, basicamente, tinha estudo para o MERS, que é outro coronavírus. Então, já tinha vários estudos adiantados. Quando surgiu isso, pegou aquela construção, tirou um pedaço do MERS e colocou esse novo coronavírus e começou a estudar. Então, assim, ele já tinha essa base, já tinha um conhecimento, já tinha estrutura. Rapidão. Gustavo, numa fala sua também, num vídeo que está no seu perfil, você antes queria saber informações, porque havia poucas informações sobre a vacina russa, e depois que você teve acesso às informações, você falou que achava que era uma piada de mau gosto, né? Essa vacina ter passado, né? No que consiste essa sua observação, né? Quer dizer, você acha que a gente agora, muito se falou sobre a vacina russa e agora está meio silenciado, né? Quer dizer, a gente não sabe, por exemplo, se tem acontecido vacinação, quais os efeitos disso, não é? Sabe por quê? Assim,
Quando eu estava na CN, quando perguntaram, eu estava na CNN, me perguntaram sobre isso na entrevista, eu falei, olha, a gente precisa mais informações para eu dar uma opinião mais técnica, né? Não posso dar uma opinião sem ter conhecimento, e até então não se tem nada conhecimento. Tem informação da mídia, mas eu posso chegar aqui e vir falar na mídia que eu estou com uma vacina espetacular, mas se eu não mostrar dados, muito pouco importa. E aí, pouco depois, surgiu que a vacina foi licenciada. Eu falei, não, peraí, calma com você. E aí publicaram no Lancet, que é uma baita revista, que é uma revista top das galáxias. Cara, quando eu fui ler o artigo, eu falei, não é possível. Por que eu falei que é uma piada de mau gosto? Porque essa vacina, naquele momento, o que ela era? Era uma vacina que era uma candidata, nada mais. Nada mais. Uma candidata que não tinha apresentado experimentação em animal, então já é questionável, que foi para estudos clínicos, que falou que era estudo clínico 1 e 2. Eu falei, isso é uma piada das mais feias, porque estudo clínico 1, ele trabalha, porque número nesse caso é importante. Tá? Geralmente a gente estudos clínicos fase 1 com seres humanos, a gente trabalha com dezenas de pessoas, menos de 100, que é para a gente visualizar se gera algum efeito colateral, mas também a gente sempre testa se induz a imunogenicidade, e aí fase clínica 2 a gente já trabalha com centenas de pessoas, a gente já testa a capacidade também da vacina, ou seja, vai aumentando aos poucos o número. Daí a vacina faz um teste com 76 pessoas, 38, fase clínica começa dia 18 de junho, fase 1, 5 dias depois disso que começou a fase 2 com outras 36 pessoas, 23 de junho, desculpa se eu estiver errando algum dia ou outro, mas na metade de junho, e no início de agosto licencia. Eu falei, isso é uma piada muito mau gosto cientificamente, por questões técnicas básicas. Uma vacina, ela tem que primeiro, como eu falei, além da questão do número, nesse caso também não tinha controle negativo, fez um teste de 1 mês e meio, disse que foi fase 1 e fase 2. Mentira, não foi fase 1 e fase 2, testou com menos de 100 pessoas, como eu falei, número importa. Fez um teste de imunogenicidade para saber se induzia a imunidade por 1 mês e meio. Uma vacina, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, FDA, nos Estados Unidos, a nossa Anvisa aqui, enfim, é uma discussão internacional que uma vacina tem que induzir, no mínimo, 1 ano de proteção, tá? Mas já se aceita até 6 meses, ou seja, uma vacina que não foi acompanhada pelo menos por 6 meses, ela não é nem para se abrir discussão, ou seja, no mínimo. Então, vários desses requisitos técnicos que é meio sem noção. Aí eu comentei, não, isso é uma piada de mau gosto, não tem como em 1 mês e meio licenciar uma Você vacina. tomaria essa vacina? Se eu tivesse na Rússia, aqui não, claro que não. É uma vacina de 1 mês e meio, não. Essa vacina tem que ser acompanhada. Se eu fosse cientista, eu estava batendo nisso. Se eu fosse um dos cientistas responsáveis por avaliação, que é uma coisa muito comum, você entra no comitê avaliativo, eu ia detalhar cada ponto, a vacina não responde isso, eu preciso saber dose e respostas, efeito colateral a curto, médio e longo prazo, nesse caso, não dá, mas a curto e médio prazo, se durante 6 meses do ano ela induz uma resposta imunogênica capaz de proteger, como é que ela vai ser? Aí falou, não, mas agora vai entrar na fase 3. Então, como é que vai licenciar uma coisa se agora que vai entrar na fase 3? Essas coisas não existem, sabe? Então, assim, não é opinião apenas porque eu gosto de governo A, B ou C. Questão técnica, que essa vacina é apenas uma candidata. Pura e simplesmente, não tem nada de capacidade de ser licenciada. E eu espero estar errado, que daqui a 1 ano essa vacina seja excepcional. Eu adoraria falar, eu estava errado. A vacina é excepcional, mas hoje a vacina não pode ser licenciada, de jeito nenhum. Gustavo, e aí nesse mar de informações que a gente vive agora, a gente tem as chamadas fake news, né? Circulou um vídeo na internet, inclusive você também comentou ele no seu café científico, e um vídeo, né, que alega que a imunização que usa a técnica mRNA
seria capaz de causar defeitos genéticos irreversíveis e também monitorar a sociedade, né? Você poderia explicar, assim, para nós rapidamente no que consiste isso, né? Assim, eu acho engraçado, porque quando surgiu esse vídeo, quando surgiu essa fake news, que espalhou mesmo, eu falei, olha, essas pessoas não têm conhecimento nem de biologia básica. Por quê? Um dos pontos de evolução, um dos pontos evolutivos da estratégia da vacina para utilizar o RNA mensageiro é exatamente não precisar que essa informação genética chegue ao núcleo, lá onde temos o DNA. Porque assim, deixa eu explicar para as pessoas. Vamos lá, tem a célula, tá? Fora tem um citoplasma, aqui tem um núcleo, porque a gente tem células eucarióticas, o núcleo. O núcleo está no nosso DNA. Esse RNA, essa vacina, ela chega na célula, ela fica só no citoplasma. Ela não chega em nosso DNA. E ali no citoplasma que tem toda a maquinaria celular que vai pegar esse mRNA, o RNA mensageiro, e vai expressar o que se quer. Por exemplo, é a proteína para o SARS-CoV. E aí vai apresentar para o sistema imunológico e ali, naturalmente, vai ter uma resposta imune. Então, não se chega nem no DNA. Então, jamais ela não vai se ligar ao DNA. Ela não se liga ao DNA. As minhas críticas quanto a essa vacina seria qualquer outra coisa, menos a isso. Poderia ser qualquer outra coisa, menos a isso, porque ele não chega no DNA. E as pessoas precisam entender o seguinte, nós evoluímos, o nosso DNA evoluiu. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês acreditam que a gente tem essa capacidade de estar aqui discutindo, montando estratégia? Por quê? Porque o nosso DNA, meu filho, evoluiu para captar e se livrar de coisas que não interessam. A gente tem todo o tempo contato, por exemplo, com um vírus que vai lá, que pode chegar lá e se ligar ao nosso DNA. Nosso DNA vai lá e elimina. Para nós chegarmos ao nosso DNA, fazer qualquer alteração, desculpa, nós ainda somos intelectualmente insignificantes para ter essa capacidade. E nós não teremos tão cedo. Você quer ver, eu sempre brinco, quando algum cientista posa de super intelectual, é porque ele não faz ciência de verdade. Porque quando nós fazemos ciência pesada, nós sabemos que nós somos extremamente limitados intelectualmente. Porque a natureza simplesmente nos coloca no bolso 1, 2, 10 vezes a cada segundo. Então, isso não vai acontecer simplesmente porque nós somos insignificantes intelectualmente comparado à natureza da vida. Pode ter certeza disso. Ô, Gustavo, mas você já notou que todos esses vídeos que circulam, teve um também muito clássico de um médico italiano, aparecem médicos, quer dizer, aparecem supostamente, né, porque a gente não tem comprovação, né, pelo menos não tem, né, mas supostamente eles se apresentam como médicos, como pesquisadores, né, essas ideias mirabolantes, né, por que elas saem de pessoas assim que têm esse conhecimento? Tem alguns fatores, tá? Muitas vezes não tem um conhecimento. Porque, por exemplo, esse é um dos fatores. Olha, eu sou médico. Tá, você é médico, mas quando você se forma em medicina, aqueles 6 anos, você se forma em clínico geral, você sabe o básico de muita coisa. Mas, por exemplo, quando eu dou aula, se eu dou aula para a equipe de imunologia, eles pegam 1, 2, 3 disciplinas de imunologia. Não tem como se aprofundar no quesito de pesquisa avançada da imunologia, para ter essa compreensão. O médico ele tem uma compreensão geral sobre clínica muito boa, tem uma função social muito importante, mas se aprofundar nesse quesito científico, no clínico geral não tem, no geral ele não tem. E mesmo assim, às vezes, médico tem doutorado e tal, às vezes é específico a área dela, ou dela, cardiologia, assim, mas nessa área é muito complexa. Então é mais a galera que faz ciência ali, sabe, tá quebrando a cabeça e realmente sabe o quão insignificante nós somos intelectualmente quando se compara a capacidade da natureza. Então esse é um dos fatores, se apresenta como médico. E daí? Você é um profissional, você pode ter uma formação, mas você pode não conhecer tanto desses pontos, que é natural.
que é natural também. O que não é natural é você se apresentar com uma profissão e se pôr a dar opiniões do que não sabe e que pode atrapalhar a sociedade. Porque você gera medo, e o medo... Uma insegurança. Porque eu sempre brinco com esse pessoal. Sabe qual é o melhor produto financeiro e político? É o medo. Assim, um dos melhores produtos financeiramente falando é o medo, porque o medo gera o caos, que gera pressão política, e aí gera questão empresarial, que se arranca o máximo possível disso. Então, isso é um produto, então não é para gerar, é isso que eu achei irresponsabilidade. Outro fato, além dessa questão, às vezes não sabe, mas aparece, é oportunidades. Por exemplo, você vê médicos, pensadores que vêm a público falar isso, e para enrolar vocês é fácil. Porque se eu falar um monte de técnica e tal, vocês vão falar amém. Porque você não conhece. Entende? É fácil. E isso gera uma oportunidade de um pesquisador, uma pessoa dessa, ganhar, por exemplo, um espaço político, por exemplo, em um governo que nem esse. E essa oportunidade para surgir. Se tem um pesquisador, tem um histórico. Então, assim, se você for como um grande pesquisador, você não vai chegar a uma posição de uma estrutura política como essa. Então, o que é que você vai? Você vai, às vezes, vai até de encontro à base da ciência, que é tentar servir a vida, que esse é o princípio da ciência, é servir a vida, não importa se seja humano, falando da vida de modo geral, e ali você gera oportunidade para você conseguir um cargo, uma posição. Entende? Então, essa é outra estratégia, pode ser. Gustavo, uma outra questão também, que você também replicou, a Folha de São Paulo, no dia 8 de setembro, publicou que, pela primeira vez no século, o Brasil não atinge meta para nenhuma das principais vacinas infantis, né? Isso se deve, num plano mais geral, ao que nós chamamos de movimento anti-vacina, que cada vez cresce mais, né? Como você vê esse resultado de, da primeira vez no século, não alcançar em nenhuma das principais vacinas infantis? Isso é um retrocesso violento, mas assim, isso é uma questão estrutural muito forte. Nesse momento, por exemplo, que a gente está... Porque às vezes eu vejo muito público brigar com as... não, nós temos que seguir todos os rigores científico-acadêmicos, porque para que a gente não gere nenhum problema e jogue no colo desse movimento anti-vacina, de que diga, olha aí, tá vendo? Que a vacina não serve, que a vacina causa isso, causa aquilo. Então, essa é uma briga mútua, sabe? É uma coisa que a gente tem que se unir todos, da comunicação social, política, enfim, científico, falar, olha, as vacinas são extremamente seguras, aquelas vacinas que foram licenciadas para seres humanos, para que a gente não impeça, sabe, esses movimentos, porque eu sempre digo, apenas uma vacina tem causado isso no mundo, a falta de uma vacina. Tem a falta de uma vacina, que é contra o coronavírus, esse novo coronavírus, tem causado um prejuízo humano e financeiro incalculável. Imagine se as vacinas em si não forem aplicadas. Então, assim, mas assim, isso também, além do trágico, é um movimento mútuo, não tem como. Assim, a gente precisa respeitar a ciência, sabe, para poder falar, olha, para via pública, isso vem de todos, tá? Público, e está sempre batendo nisso, porque senão esses movimentos criminosos vão continuar. Isso é muito triste, cara. Por exemplo, que é da área, assim, é um triste enorme. Porque você não tem que acreditar. Você, mas... Só completar essa parte, você fala, olha, eu sou mãe... Perdão. Eu sou mãe, eu sou pai, eu tenho direito de não dar vacina. Não. Sabe por que você não tem direito? Porque seu filho vai para a escola. Seu filho entra em contato com outras pessoas. Se ele não está vacinado, ele obtém um vírus, uma bactéria, está suscetível e ele passa para outro. Ah, mas os outros estão vacinados. E se o outro, por exemplo, tiver algum problema imunitário e for pego por causa do seu filho, ou seja, você está colaborando para matar o outro. Não apenas o seu filho, como o outro. Então tem que bater de frente mesmo com isso, porque senão a gente vai regredir para a Idade Média. Eu só queria registrar a participação do pessoal. O Leonardo está dizendo aqui que ele não compra essa narrativa que é apenas por conta do movimento anti-vacina, que há um problema de Estado. O poder público atual não tem interesse, né? No caso até do combate a essa ideia, realmente
A gente precisa de uma movimentação, claro, da sociedade como um todo, mas o poder público tem que se apresentar nesse momento, né? Porque essa discussão, inclusive, que o presidente arrastou, dizendo, olha, uma fala dele, né? A gente não vai obrigar ninguém a tomar a vacina, né? Em algum momento, quer dizer, se a gente conhecer um pouco da história da ciência e do Estado brasileiro, né? Em muitos momentos se viu na obrigação de vacinar. Sim, isso cabe ao Estado também, né? Eu não tenho dúvida alguma, por isso que assim, como eu já tinha batido muito nesse governo, eu não quis entrar nisso, mas total. Isso é uma falha extremamente irresponsável, porque, olha, não adianta você, qualquer coisa a gente tentar fazer, a gente pode gritar, a gente não vai ter essa quantidade de ouvidos que uma pessoa dessa tem. Então, uma afirmativa dessa é extremamente crucial para esses movimentos anti-vacina crescerem. E para as pessoas acharem que não tem a obrigação de vacinar, tem. Se você traz um filho ao mundo, você tem responsabilidade, sabe? E, ao mesmo tempo, assim, se você a gente falou isso do presidente da República, que falou um negócio desse, aí você já vem e me lança uma dessa hoje de que o ministro da Saúde não sabia, antes de assumir, não sabia o que era o SUS. Aí eu falei, estamos ferrados, filho. Desculpa, mas onde é que nós vamos parar? Entende? Eu não entendo, cara. Eu não entendo isso. É muito trágico, cara. Sabe? Uhum. O Thiago Braça, que está participando aqui, também está reforçando de que não se trata de uma opção individual, né, coletiva, né, esse impacta a sociedade, né, e o Manuel também está perguntando, cadê, Manuel? Deixa eu ver aqui, se já não atingimos esse nível já no segundo ano do governo, imagine nos próximos anos também, né, o que é lamentável, né. Gustavo, a gente está caminhando para o final. A conversa é muito boa, né? Mas antes da gente chegar lá, ainda faltam alguns minutinhos, né? Eu gostaria de novo, retomar a questão da importância de que nós conheçamos e valorizemos os profissionais, os cientistas brasileiros, né? Só para citar aqui numa pesquisa que eu fiz, que é brasileira, né? A Celina Turchi, né? Quem descobriu a relação entre o vírus da Zika e a microcefalia, né? Essa descoberta, por exemplo, só como exemplo, né? Ela é muito significativa, inclusive, para todos os trabalhos que vão se desdobrar depois, né? E isso é brasileiro, né? Quer dizer, nós precisamos falar isso eu faço questão de que você fale isso para as pessoas, de que apesar das limitações, nós temos grandes cérebros e nós temos grandes realizações no Brasil, não é? Demais! Você deu um exemplo de vários pesquisadores lindíssimos intelectualmente, mulheres que fazem pesquisa de forma, sabe, que agora tivemos a oportunidade do Nobel serem 2 mulheres, enfim, de química, então assim, tem, sabe, pessoas maravilhosas aqui no Brasil que fazem esses trabalhos da associação do Zika vírus com microcefalia, vários outros trabalhos que tem. Deixa eu lhe falar, você sabe que, por exemplo, a gente falou dessa questão econômica, nós exportamos soro antiofídico para toda a América Latina. Isso tem um valor econômico altíssimo. Vários outros estudos, vários pesquisadores maravilhosos, eu falei as instituições, e aqui no Brasil, cara, pelo amor de Deus, sabe, a gente faz aqui. Mas como essas pessoas são vistas? Porque, por exemplo, eu já ouvi um monte de gente mandar eu voltar para o laboratório. Você não tem que falar de política, várias mensagens, você não tem que falar disso, você não tem que falar daquilo. Como assim? Você não tem que ser o seu lugar no laboratório. Já mandaram eu voltar a ficar com os ratinhos e tal. Então, assim, que é muito bom para mim, mas assim, tem vários pesquisadores. Assim, se eu começar a citar nomes aqui, vai ficar injusto, porque talvez eu não precise o ano inteiro para citar a lista dos pesquisadores. Mas, assim, tem uns trabalhos maravilhosos, assim, se a gente sabe, por exemplo, de saúde pública, sei lá, vamos falar do Luiz Reis, que pesquisador, eu tive a possibilidade de conhecer ele no congresso de parasitologia em Recife, acho que foi em 2006. Cara, eu vendo aquela figura, coroa, e eu vendo a história dele de trabalhar com doenças parasitárias.
pesquisador sai daqui de São Paulo, vai lá para o Ceará, volta andando de cavalo, jegue, de canoa, fazendo anotações, fazendo avaliações de doenças parasitárias, matando milhares, milhões de pessoas, números incalculáveis. Cara, esse tipo de pessoas são heróis, sabe? E leva conhecimento, traz... Então, assim, nosso país, a gente tem capacidade intelectual muito alta, nós temos condições de fazer pesquisa muito alta, mas para isso a gente precisa ter uma estabilidade, sabe? De políticas de investimentos e de reconhecimento da ciência em nosso país. Não apenas pelo governo, pelas pessoas também. Que apenas também, é verdade. Tudo para o governo é fácil. Somos nós que votamos e colocamos essas pessoas lá e que batemos palma ou não agimos quando não vou usar uma palavra muito agressiva, vem a público e disse que a universidade é lugar de vagabundo. O presidente falou que universidade pública não produz conhecimento, falou que foi universidade particular, falou que esses estudantes de universidade fazem qualquer coisa menos estudar, e o ministro fez a mesma coisa. Então, assim, nós como sociedade temos que agir também. Verdade. Gustavo, nós vamos caminhar para o final. Eu já vou, na verdade, aqui te agradecer, dizer da minha felicidade imensa de poder te conhecer, de poder conversar com você, parabenizar uma vez mais, sobretudo pela sua linda história e pelo seu posicionamento. Né? Agradecer também ao Gustavo, que está mandando mensagem aqui. E eu gostaria de terminar, deixar para que você terminasse, né, com uma fala sobre quais são as suas expectativas para o que está por vir no Brasil. Hoje, só para atualizar os números, nós casa dos 148 mil mortos pelo coronavírus, 4.980.000 casos, e, para falar dos recuperados, 4.350.000 pessoas recuperadas. Mas o que você pode deixar de palavra para quem está nos assistindo? Né? Eu agradeço. Só agradecer a Camila também, Camila Campos, que é uma personalidade muito importante aqui na nossa cidade também, viu? Abração, Camila, abração, Xará, abração a todos. Obrigadão, Renato, obrigadão mesmo, de coração, pelas palavras, pelo convite, pelo papo. É muito bom ter essa interação, essa troca de informação e essa relação mesmo das ciências, né, da vida. Então, assim, é muito legal. E a perspectiva é que a gente assuma responsabilidades, tá? Como seres ativos, e compreenda que a gente está falando de vidas. Quando a gente fala de 450 mil vidas, que é muito mais, mas assim, em termos numericamente, hoje a gente está completando quase 150 mil vidas perdidas, a gente não está falando só de número, não. A empatia de 150 mil famílias que foram afetadas diretamente, praticamente destruídas, porque quando se perde um ente querido assim próximo é um baque muito grande. Então, tem uma destruição, no mínimo, momentânea. E isso a gente precisa desenvolver essa empatia, esse respeito pelo ser humano, poxa. É vida, sabe? São pessoas, pelo amor de Deus, sabe? Vamos encarar um pouco a responsabilidade. Entende? Vamos desenvolver, para isso a gente precisa desenvolver esse senso crítico. E não acabou ainda e não vai acabar por esses meses. Então vamos estar juntos, a gente vai passar, mas vamos tentar crescer com isso. Porque nós tivemos o problema do Zika vírus e teve aquela loucura toda, pouco tempo depois todo mundo esqueceu e chegou o bendito ministro da Educação e falou essas merdas e todo mundo ficou, e a maioria ficou quieta. Então vamos lá, vamos trabalhar e vamos tentar ser ativos, tentar passar por essa fase, mas aprender um pouco também como seres humanos, pelo amor de Deus, sabe? Muito obrigado, Gustavo, de verdade, que vocês tenham muito sucesso, você e sua equipe, né, tenham muito sucesso no trabalho, nos trabalhos que estão por vir, né? Um salve ao Nordeste, que manda para a gente tantas pessoas boas, competentes e tanta coisa, né? Boa, e que o país todo se beneficia com isso. Muito obrigado, viu? Obrigado. Abração para todos, tá? Até a próxima. Abraço. Tchau. Tchau.